Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso Tadel Online. Você está em nosso canal no YouTube e toda terça-feira nós temos um vídeo aqui com uma palavra de edificação, uma palavra de renovo para o seu ministério, para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero começar com uma reflexão com a seguinte afirmação: a Igreja de Jesus é sobre se importar uns com os outros. Você concorda também com essa afirmação? Questão de um mês ou dois atrás, o bispo Zé Bruno, quantos se lembram, ele era da banda Resgate, ele abriu uma caixa de perguntas no Instagram e perguntaram assim: por que eu preciso participar de uma igreja? Por que eu preciso congregar? Eu não posso servir a Deus sozinho em casa? Ele respondeu assim: olha, realmente, congregar é só para quem ama. Participar de uma igreja é para quem se importa com o seu irmão. É para quem se importa com o outro. Não é para todos. Não é para todos. Claro que ele estava ali, inconformado com aquela pergunta. Queridos, e o tema da mensagem hoje é: eu me importo. Eu me importo. Eu já preguei essa mensagem no culto, estou trazendo hoje aqui no Tadel de forma mais objetiva, e eu quero dizer que eu sou o primeiro que precisa crescer nesta área. Eu preciso muito crescer nessa área, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, além de palavras persuasivas humanas, nós queremos o Teu coração, nós queremos revelação da Tua palavra hoje. Mais uma vez, fala conosco, que nosso coração seja como terra boa para receber essa semente, Pai, e que venha fazer toda a diferença em nossa vida, em nosso ministério, na igreja e nos planos que o Senhor tem para nós, como filhos, como discípulos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, sábado passado, alguns irmãos aqui da igreja, eles saíram para uma ação social com moradores de rua. Eles levaram alimentos, levaram ali roupas e tudo mais. Eu fiquei pensando, que nobreza desses irmãos. O que move alguém a sair no meio do frio para trazer um pouco de alívio para alguém? Se não for o amor de Deus borbulhando dentro de si, Aliás, queridos, você consegue pensar que neste momento existem pessoas precisando da sua ajuda, precisando talvez de um cobertor, de um prato de comida quente? Vamos refletir sobre a palavra compaixão. O que significa compaixão? Compaixão significa sofrer com, ir para dentro do sofrimento do outro. Compaixão é mais do que ser solidário, é entrar na dor do outro. Amém? Para ter compaixão, precisa ter coragem. Sabe por quê? Porque me tira da zona de conforto. Compaixão não é para gente infantil e imatura. Amém? Compaixão é para pessoas que entendem que são levantadas para consolar os outros com as mesmas consolações que fomos consolados. Depois você pode ler 2 Coríntios 1,4, tem um texto que fala sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre as 3 direções da igreja. Você já ouviu falar das 3 direções da igreja? Primeira direção, para cima, a direção do Senhor. Segunda direção da igreja, para dentro, para o corpo, para a comunidade, para os irmãos em Cristo. E para fora, para o mundo, no sentido de ganhar o mundo, ganhar as pessoas que estão lá fora para Jesus. Quando eu me converti, a gente escutava uma música, que dizia assim, a música chamava Adormecido na Luz, A ideia da música era o seguinte: olha, o mundo dorme nas trevas enquanto a igreja dorme na luz. E a música falava assim: você não vê as pessoas se afundarem,
Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche seus olhos fingindo ser um cristão. Ele continua, tem um outro trecho que fala assim: por que não obedecer? Deus te chama, é você. Mas como Jonas você foge. Ele te ordenou a pregar, mas você guarda para você. O mundo dorme nas trevas, pois a igreja não luta, pois dorme na luz. Queridos, o autor dessa música, ele perguntava: quem se importa? O mundo está perguntando quem se importa. O Senhor está perguntando quem se importa. Precisamos responder a esta pergunta e dizer: eu me importo, eis-me aqui, Senhor. Os olhos do Senhor, diz a palavra, passeiam pela terra, procurando corações que sejam dele, para que ele possa fortalecer. Quem enviarei e quem há de ir por nós, diz o Senhor. Mas a nossa tendência, queridos, qual é? É fechar o vidro. Não vou dar dinheiro porque ele vai usar droga. A nossa tendência é fazer como Jonas, fugir. A nossa tendência é fazer como o sacerdote e o levita da parábola do samaritano. Queridos, como eu disse para vocês, eu já preguei essa mensagem outras vezes, mas, como diz o apóstolo Paulo, não vos canso de falar as mesmas coisas, segurança é para vós. Olha só essa história. Curso de teologia da Universidade de Princeton. Fizeram lá um experimento. Os alunos deveriam sair do local que eles estavam e se espalharem pelo campus, pelos outros prédios, para pregar, ensinar sobre um assunto, a parábola do samaritano. Porém, no trajeto, havia ali estrategicamente um homem caído. E a pergunta é: alguém parou para ajudar aquele homem? Não, ninguém parou para socorrer aquele homem. E eles saíram com aquele tema para pregar. Até aqui foi a introdução, né? Eu creio que depois dessa mensagem nós vamos fluir muito em compaixão, que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Mateus 9, nós vamos ler 35 a 37. Aliás, vamos ler até o 38. Mateus 9, 35, diz assim a palavra do Senhor. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, não preciso nem dizer, era alguém que fluía em amor pelas pessoas. E nós temos aqui um texto que acabamos de ler. Havia uma multidão seguindo Jesus. Queridos, quando nós olhamos para a igreja, nós queremos muito crescer. E isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas não devemos nos impressionar, a menos que cada pessoa receba a devida atenção. Nós precisamos sempre lembrar da cultura do pastoreio, né, que significa justamente se importar uns com os outros, se interessar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Nem sempre resolver todos os problemas, mas estar junto. Doar o seu tempo, a sua companhia, a sua compaixão, o seu amor. Nós pregamos aqui, uns domingos atrás, sobre o primeiro amor. O apóstolo João, ele falava muito sobre amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A primeira coisa que precisamos entender para fluir em compaixão pelas pessoas é realmente entender que Deus é amor. Esta é a essência de Deus. E nós, além de sermos amados por Deus, nós somos feitos à sua
imagem. Nós possuímos o mesmo DNA. Isso é tremendo. O DNA do Senhor está em nós. O que isso significa? Que nós somos capacitados para amar as pessoas. Amém? 1 João 3,16. 1 João 3,16. O que acontece quando nós entendemos? Olha, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós somos capacitados a nos interessar pelo próximo, somos capacitados a sofrer com o outro. Amém? Vem para o culto, estar com os irmãos. Sente falta de alguém? Manda uma mensagem, marca um café, ora junto. Jesus olhava para a multidão, o que ele via? Ovelhas sem pastor. O nosso alvo como igreja, queridos, dentro dessa cultura de pastoreio, de cuidar uns dos outros, é que pessoas deixem de ser multidão e se tornem filhos, se tornem discípulos, se tornem amigos. Esse é o nosso chamado como igreja. Amém? Eu quero falar rapidamente sobre alguns impedimentos à compaixão. O que pode impedir a compaixão? Primeira coisa, egoísmo, né? O que é egoísmo? Amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos interesses de outrem. Exclusivismo, que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Jesus definitivamente não viveu no egoísmo. Ao contrário, ele viveu somente para os outros. E como somos o que ele é assim que devemos viver. Jesus preferiu a morte por nossa causa, queridos. Isso é tremendo, isso é muito forte. Então, primeiro impedimento, egoísmo. Segundo impedimento, a compaixão, impiedade. O que é impiedade? Qualidade ou caráter de ímpio, que exprime total desprezo. 1 João 3,12 fala assim: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Caim matou Abel por causa da impiedade. Você pode falar, mas eu nunca matei ninguém. Queridos, nós matamos muitas vezes quando falamos mal, matamos com a língua, né? Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão? E Caim responde: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Nós precisamos combater esse espírito de Caim. A vida de Jesus se manifesta em amor, em compaixão. Quem ama, cultiva, acredita, apoia, suporta, dá alegrias, cura. Amém? E Jesus vive em mim e em você. E Ele está pronto para realizar tudo isso através de nós, em nome de Jesus. Mais um impedimento à compaixão, avareza. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus em nós, queridos, não é apenas um discurso. Não deve ser apenas um discurso, mas ele é real, ele é palpável. Nós não apenas falamos sobre um assunto, mas fazemos. Vamos tomar posse dessa afirmação e fazemos do jeito de Jesus, sem buscar alardes, sem buscar elogios, sem buscar retribuições. Amém, queridos? Continuando aqui, em Colossenses 3,12, fala uma coisa tão tremenda de que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Vamos ler esse texto? Colossenses 3, 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, amar não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Se o Senhor ordenou, é porque Ele mesmo quem nos capacita para tal. Então, queridos, tire o egoísmo do caminho, tire a impiedade do caminho, tire a avareza do caminho e os frutos serão tremendos para a glória de Deus. Queridos, quando nós fizermos isso, sabe, isso vai desencadear um ciclo de bondade em nossa volta, em nome de Jesus. Amém? Partindo aqui já para a conclusão, Isaías 49, 13. Gritem de alegria aos céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Queridos, nosso Deus é Pai, um Deus de compaixão, e Ele se importa conosco, Ele se importa comigo e com você. Tanto Ele se importou com tamanha compaixão, como amou de tal forma que entregou Jesus para que fosse o sacrifício perfeito em nosso lugar. João 3,16 você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus expressou o coração do Pai. E este amor agora está em nós. Amém? Você crê assim também? Que esse amor está em nós? E existem pessoas esperando uma palavra. Existem pessoas esperando um convite. Pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. Queridos, a compaixão é o amor prático que o Senhor desperte em cada um de nós, em nome de Jesus. E Jesus nos ensinou de forma prática como tocaremos a vida de milhares e milhares de pessoas. Número 1, pregando as boas novas do reino. A palavra diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Então fale da boa notícia, fale das boas novas do reino. Esse é o nosso chamado como filhos de Deus. Número 2, curando todas as enfermidades e doenças. Nós recebemos a autoridade, queridos, para ministrar a cura, para declarar e para orar, para profetizar. As obras que o Senhor Jesus fez, Ele mesmo disse, vocês farão maiores. Amém? Então você pode orar por cura, você pode tocar a vida das pessoas com poder em nome de Jesus. Número 3, ter compaixão, ser Jesus na vida das pessoas, tocando, abraçando. Eu sei que nós estamos num momento agora de distanciamento, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, Ter compaixão pelas pessoas, ser Jesus na vida delas. Amém? Olhar em volta e perguntar de que maneira que eu posso abençoar alguém, ser Jesus na vida de alguém. E número 4, clamando ao Pai por trabalhadores. Amém, queridos? Eu sei que nós sabemos de uma verdade que é o seguinte: o Espírito Santo ele está cuidando da igreja, o Espírito Santo fará, mas nós precisamos nos dispor a ser um canal nas mãos de Deus. Amém? Então eu quero recapitular, aqui de forma prática, como nós vamos tocar a vida de milhares de pessoas nessa cidade em nome de Jesus. Primeiro, pregando as boas novas do reino. Segundo, curando enfermidades e doenças, tendo compaixão pelas pessoas. E número 4, clamando ao Pai por trabalhadores. Ele diz: orem ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Nós cremos, queridos, que nós estamos nesse tempo de orar por trabalhadores, porque nós estamos de uma colheita muito grande em nome de Jesus. Eu tenho declarado isso aqui no Tadel, Grandes coisas estão por vir e o Senhor está nos preparando para esse tempo de uma grande colheita. Então, ore ao Senhor
da seara e seja um canal de multiplicação de ceifeiros, que você seja um multiplicador de ceifeiros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você já parou para pensar como Deus fez chegar as boas novas até você? A quantidade de conexões que Deus operou, quantas pessoas foram movidas pelo Espírito Santo para que você fosse alvo do amor de Deus. Queridos, isso é tão tremendo e o Senhor espera que você faça o mesmo pelos outros. A Bíblia diz: um planta, outro rega e o Senhor dá o crescimento. Talvez você foi o fruto de alguém que plantou, de outro que regou. Agora é o momento de nós plantarmos, de nós semearmos, de nós regarmos e o Senhor, Ele vai dar o crescimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Aquilo que nós recebemos, o Senhor se agrada que nós possamos ter o coração para repartir. Isso denota que você é um discípulo de Jesus, que você tem buscado o caráter de Jesus, a mesma paixão que fluía em Jesus, a mesma compaixão que fluía em Jesus. Nós devemos aprender a repartir o pão, repartir aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos, é para ser entregue, é para ministrar na vida de outros em nome de Jesus. Sabe, queridos, você não é responsável em resolver todos os problemas das pessoas, nem de convencer ninguém, mas você é responsável de ser o coração do Pai, de ser os olhos do Pai, mãos e pés de Jesus, um agente de milagres em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você tome posse desta mensagem. Sabe, o tema da mensagem de hoje, nós estamos já encerrando, o tema da mensagem é eu me importo. Eu me importo. Isso é ser igreja. Eu sou igreja de Jesus. Igreja de Jesus, eu afirmei aqui no início, é sobre se importar uns com os outros. É não pensar somente no meu próprio umbigo, nas minhas próprias necessidades, mas saber que tem alguém ao lado, ainda que eu esteja passando por lutas, ainda que eu esteja passando por necessidades, dificuldades, mas eu posso ajudar alguém. Amém? Ninguém é tão pobre que não possa abençoar alguém. Amém, queridos? Receba essa mensagem, receba esse coração da parte do Senhor. Nós temos uma obra tão grande para realizar, nos unirmos ao Senhor, sabe? E o Senhor nos chama para sermos suas mãos e pés, para sermos a sua voz neste tempo, nessa geração, para falar de Jesus, para ter compaixão, para rogar ao Senhor da seara. O Espírito Santo está fazendo, mas nós devemos nos dispor a sermos um canal para que a glória do Senhor venha, para que o reino do Senhor venha. Amém, queridos? E nós não queremos uma multidão apenas, mas nós temos um coração de pastor, de olhar como Jesus e de ver aquelas ovelhinhas sem pastor e ter compaixão delas e poder trazer uma palavra e poder trazer um consolo e poder nos mover em rogar ao Senhor da seara, e ser um instrumento de Deus para formar os novos ceifeiros que virão. Amém? Se você é um líder de célula, se você é um líder em treinamento, um anfitrião de célula, saiba que esse encargo já está sobre a sua vida. O Senhor já te deu esse coração de pastor, esse coração de fluir em compaixão, pelas pessoas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de orar junto com você, mas antes de orar eu quero dizer para você, nós estamos aqui na terça-feira no Tadel, mas talvez você quer fazer uma oferta, uma contribuição, você pode fazer isto também. Vou colocar aqui embaixo os dados da conta, tá bom? E que você possa continuar orando pela igreja, pelo avanço da igreja em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esta palavra que nos confronta, que nos exorta, Pai,
como nós precisamos ouvir a Tua voz, como nós precisamos ter esse coração de fluir em amor, em essência do coração do Pai. Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amar é prática, amar é a gente se dispor a ser um canal do Senhor, em poder tocar as pessoas, em poder orar pelas pessoas, em poder falar do Senhor, em poder rogar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Nós estamos diante de uma grande colheita, nós estamos diante de um tempo tão poderoso, diante de um tempo tão tremendo da história da igreja. E eu quero, Pai, que o Senhor venha nos dar esse coração cheio de compaixão, cheio de amor. Aquilo que nós recebemos até aqui, nós possamos nos dispor a repartir de maneira natural, de maneira que possamos fluir, Pai, o Teu coração, a Tua virtude em nome de Jesus, Pai. Envia o Teu Espírito Santo agora sobre cada pessoa que está assistindo esse culto agora, que possamos de fato, Senhor, corresponder com o Teu Espírito Santo nesse tempo, que não passe de nós o Teu Espírito, Senhor, que venha o Teu reino sobre nós. Nós nos importamos, Senhor, nós nos importamos, Pai, e queremos, Senhor, fluir em amor e em compaixão pelas Tuas coisas, Pai, amar aquilo que o Senhor ama, Pai. Nos dá, Senhor, todos os dias, Senhor, esse quebrantamento, Pai, nos dá esse coração em nome de Jesus. Não nos deixa, Pai, ter uma vida rasa, uma vida infrutífera, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração, que não seja o homem a falar, mas que o Teu Espírito venha ministrar em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Daqui a pouco nós teremos nossa reunião com os membros da igreja pelo Zoom, tá bom? Que possamos compartilhar um pouco mais sobre esse assunto, falar sobre as nossas agendas e orar uns pelos outros em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço e até mais.